e talvez seja isso, né? Esconder patrimônios. Então, chegando aqui ao ponto chave, que eu acho que a gente pode fechar esse momento da discussão, o fato, então, do Estado gastar emitindo uma dívida sua, significa que ele sempre pode realizar pagamentos quando precisar. Essa é a questão central. Então, mesmo em economias em que a gente separe, por exemplo, né, hoje um dos motivos para a confusão que a gente costuma ter sobre a capacidade do Estado, de um Estado monetariamente soberano, realizar pagamentos e de se endividar, é a separação entre a autoridade que realiza os gastos e a autoridade que emite a dívida que a gente usa como moeda, né? O Tesouro realiza os gastos para o governo central, mas quem emite a dívida que a gente usa é o Banco Central. E o Banco Central não gasta, né? O Banco Central, ele no máximo compra dívidas do próprio Tesouro e eventualmente dívidas de instituições financeiras, mas ele não compra diretamente mercadorias. E a gente precisa da capacidade estatal de comprar mercadorias, de direcionar diretamente, ou pelo menos de transferir renda à economia para poder intervir de maneira otimamente contracíclica na economia. Então, a ideia é que o Estado sempre pode gastar porque ele emite a sua própria moeda. Mas como é que ele operacionaliza isso numa economia em que há essa separação? Não tem problema, gente. Uma outra questão que costuma ser ignorada é o fato de que os governos já fazem isso. O governo brasileiro, o governo central brasileiro, já cria moeda para realizar os seus gastos. A gente é que ainda não se deu conta disso. Então, isso tudo tem a ver com o significado das contas que a gente usa para fazer o controle das operações fiscais do governo. O governo central brasileiro realiza os seus gastos debitando o que a gente chama de conta única da União, conta única do Tesouro Nacional. Essa conta única não existe do ponto de vista macroeconômico. Ela não tem significado nem como base monetária, porque ela não é reserva de uma instituição financeira que participa do mercado onde a taxa referencial é definida. Ela certamente não é moeda, porque não está à disposição dos agentes econômicos para que comprem mercadorias nos mercados de bens e serviços. Então ela não tem significado macroeconômico. Ela não é moeda, ela não é base monetária. O que ela é? Ela é uma ferramenta de controle, né, das operações fiscais do governo. Isso significa que o governo, quando realiza um pagamento, ele de fato está criando moeda. Como? Porque ele debita a sua continha no Banco Central, a conta única. Credita a conta de uma instituição financeira, um banco comercial, também no Banco Central. Transfere reservas bancárias para uma instituição financeira. Em contrapartida, essa instituição financeira acredita a conta de alguém que está recebendo pagamento. Isso é criação de moeda. Então o governo cria moeda quando realiza os gastos. Da mesma forma, o governo destrói moeda quando cobra impostos, porque ela volta, faz o caminho contrário na direção da conta única. Então a gente já cria moeda para fazer os pagamentos. Não tem nada de novo na proposta de criar moeda para realizar pagamentos. Já é um fato. Tá? A outra questão e o endividamento desse governo, né, como consequência de uma política que, por exemplo, exigisse déficits constantes. É uma possibilidade, né, que o bom funcionamento da nossa economia exija déficits fiscais constantes. O governo precisa gastar mais do que arrecada permanentemente. Isso significa que a contrapartida contábil vai ser um acúmulo de dívidas governamentais crescente, acúmulo de dívidas do Tesouro. Isso não é necessariamente o problema. E como eu falei, o problema, o potencial é
é o ajuste da demanda agregada. O que a gente tem que estar preocupado, e é isso que a teoria das finanças funcionais defende, é que a gente não gaste nem tanto que gera inflação, mas também não gaste suficientemente para não garantir o pleno emprego. O gasto da economia como um todo tem que estar compatível com esses dois objetivos, evitar desemprego e evitar inflação de demanda. Esse é o ajuste que a gente tem que buscar fazer. É possível que esse ajuste exija um endividamento constante, né, crescente do governo central. O que isso significa? No primeiro momento, isso não é um problema, porque o acúmulo de dívida em si não representa dificuldades crescentes do governo de fazer pagamentos. Não precisa nem gerar aumento da taxa de juros, porque como a gente sabe, a taxa de juros, pelo menos no mercado Selic, ela é uma escolha da política de combate à inflação. Ela é uma escolha da autoridade monetária que define a taxa de juros que ela acha compatível com o seu objetivo de combate à inflação. Para que ela faça isso, ela tem que pelo menos absorver as dívidas públicas vendidas no mercado Selic, de modo a evitar que qualquer aumento dessas dívidas nesses mercados aumente a taxa de juros. Então o Banco Central do Brasil, por exemplo, já faz um enxugamento, a esterilização do aumento do efeito do aumento do endividamento público automaticamente. Agora, ele faz para o mercado de curto prazo. É possível que o mercado de longo prazo possa refletir uma percepção de risco crescente do endividamento público? É possível. Primeiro, se a gente continuar achando que o governo pode ficar insolvente. Que essa é uma crença, né, que tem efeitos concretos. Se todo mundo na economia acreditar que o governo pode quebrar, eles podem decidir não comprar certos ativos emitidos pelo Tesouro. Isso pode gerar um aumento da taxa de juros, uma redução dos preços desses ativos, principalmente se o Banco Central não intervir nesses mercados. Agora, o Fed americano também já deixou claro que é possível também regular esses outros mercados, dívidas de mais longo prazo. Ele fez isso, né? Depois de 2008, ele esterilizou toda a emissão de dívidas, inclusive de longo prazo, pelo governo americano, com o que ele chamou de relaxamento quantitativo. O relaxamento quantitativo é a intervenção nos outros mercados de dívidas públicas. O Fed, o Banco Central, tem plena condição de afetar o preço que ele quiser na economia, porque ele é o emissor da moeda. Né? Agora, a restrição é a gente que dá, dizer que preço ele pode afetar ou não. Mas ele tem plena condição de fazer isso. Então, todas essas nossas preocupações das consequências negativas do endividamento público, elas estão atreladas à crença de que pode faltar moeda ao governo. Se a gente mata isso, a gente mata metade do problema. Não mata todos, porque restam os efeitos concretamente econômicos das decisões fiscais do governo. O endividamento crescente, ele aumenta, sim, a riqueza de quem está acumulando essas dívidas públicas. Né? Isso significa uma injeção permanente de riqueza na economia. Isso pode ter efeitos, inclusive, na demanda agregada no futuro. E a gente tem que saber lidar com isso também. Então, esse é outro ponto importante.